Opa! Grande! Só pra gente não fechar naquela correria. Boa, mas me conta uma coisa. A gente vai Ah, estar no YouTube, né? Essa vai, nossa vai, live tá. está indo para o YouTube, né? Vai. Tá gravada e vai ficar aí pra posteridade. Daqui a 20 anos a gente vê como a gente era novinho, né? Bah, coisa boa, cara. Coisa boa. Que legal. Bah, que bom. Dani, Eu eu quero, fico quero te realmente. agradecer. Fala. Não, não, fala tu aí, depois eu falo. Eu quero te agradecer muito aí pela participação. Para mim é uma alegria muito grande, Dani, porque eu falo isso de coração mesmo, assim, você sabe disso. Porque eu era, e isso eu quero que fique para os meus alunos, eu vou pedir para os alunos assistirem, que você passou muitas mensagens, eu acho que importante, não só para a vida das pessoas, mas como para a trajetória profissional, né? E uma coisa que eu acho que eu já te disse, mas eu queria agora colocar isso publicamente. Eu era uma pessoa, tanto pessoalmente, como profissionalmente, como academicamente, antes de ir para Porto Alegre, antes de 2009. E em 2014, quando eu fui para Brasília, eu, eu, eu acho que eu tenho certeza que eu sou uma pessoa completamente diferente. E você tem uma participação muito grande nisso. Eu aprendi muito com sua forma disciplinada de ser, o caminho do estudo que você sempre prega, os valores humanos que você sempre passa para os seus orientandos. E tudo isso introjetou em mim de uma forma assim inabalável. Então, eu queria te dizer que minha felicidade pessoal é muito grande de te receber aqui. O meu objetivo foi que o pessoal de Brasília, que eu convivo mais de perto, especialmente o pessoal da BPC, conhecesse o Daniel Mutidieiro, porque muitas vezes só conhecem ou dos livros ou das críticas, né? Então, eu acho que é importante. E a crítica é algo natural de quem se expõe, né, Dani? E, poxa, queria falar muito mais coisa com vocês. Eu estou aqui com todas as suas monografias, queria conversar com você e tal. Mas a gente acabou conversando sobre tantas coisas agradáveis do seu dia a dia, da sua visão de mundo, que eu acho que essa parte mais séria, mais acadêmica, pode ficar para uma outra oportunidade. Sem Então, dúvida, Paulo. Eu quero te dizer que para mim foi uma grande alegria estar aqui também. Acho que é realmente uma alegria fazer parte da tua vida, né? Não, a gente conviveu naquele período mais de perto, mas a gente continua convivendo, ainda que, né, todos os dias a gente se fala praticamente no nosso grupo lá do Il Secondo. E, e eu quero te dizer que eu realmente fico também moldado pela tua participação na minha vida, né? A gente dá e recebe, né? A gente acaba sendo moldado pelas nossas experiências. Isso pode parecer banal, mas isso tem um significado profundo. A relação entre professor-aluno, que com sorte pode se tornar uma relação entre professores e amigos, e no nosso caso se tornou, ela é realmente uma coisa que marca muito a vida da gente, né? Então, eu posso dizer também que ter te encontrado foi uma coisa muito importante, muito valiosa para mim. E eu guardo no meu coração todo esse período que a gente viveu junto. E ainda vive, né? Mas sim, sim. especialmente esse período de formação, que é muito importante. E acho que também uma outra coisa que eu queria falar, só porque também faz parte da gente, quem escolhe a vida da academia, quem escolhe a vida da carreira acadêmica, da docência, de escrever seu processo, escolhe uma vida de exposição, né, em Sim. maior ou menor medida. E se der tudo certo, tu vai ser ainda mais exposto. Então, a glória de quem escreve é a crítica. A crítica pode ser justa, pode ser injusta, pode ser ferina, pode ser mal intencionada, bem intencionada, não importa. A crítica vai vir. E a gente tem que lidar bem com a crítica. Sim, sim. E receber a crítica e fazer tirar daquilo o melhor possível, ainda que por vezes seja uma crítica mal intencionada, como aliás, às vezes até a maioria é. Infelizmente. Mas ainda bem que a Infelizmente. gente tem os amigos juntos aí para querer apresentar a gente para todo mundo. É. E isso é uma coisa muito interessante, né? Porque, é como você disse, quanto mais se escreve, né, mais você tá exposto. E aí, eu não vou aguentar, eu vou falar um pouco dos seus livros aqui nesse finalzinho. Você tem 3 monografias, né, que
na minha cabeça, elas fazem muito sentido, que é a cooperação, antecipação da tutela e cortes. E essas 3 monografias, eu não sei se... nunca te ouvi sobre isso, a gente nunca conversou sobre isso, mas eu sempre fiz a seguinte relação, pensando na sua trajetória. Cooperação, ela está vinculado a uma democracia processual, né? Você está muito preocupado ali em valorizar as partes, em valorizar o diálogo e a participação, né? O diálogo, essa comunidade de trabalho. Antecipação da tutela é um livro que é muito preocupado com o direito no caso concreto, né? Que é a aplicação do direito no caso concreto. E aí veio a sua trajetória, né? Primeiro você se preocupou em vamos ter um processo democrático, depois vamos ter um processo efetivo individualmente. E aí depois você foi para o Cortes, que é preocupado com o direito numa perspectiva geral. Então são 3 monografias suas que são fundamentais hoje no Brasil e internacionalmente, traduzidas em vários países, que eu acho que tem uma ligação entre elas. E por que eu estou falando isso agora, nesse momento? E aí depois eu queria te ouvir sobre essa minha interpretação da sua obra. Porque eu gosto... o seu livro de antecipação da tutela, a gente teve um semestre na faculdade estudando antecipação da tutela, quando você estava escrevendo, foi um negócio marcante na minha vida. Mas o livro que eu gosto, que eu mais gosto que você escreveu é o Cortes. É o Cortes. Por que eu gosto muito desse livro? Porque esse livro, eu acho que o Daniel Mitidiero, filósofo, teórico do direito, começa a se mostrar. E isso influenciou muito na minha formação. Isso me fez gostar de teoria do direito. E influenciou muito outros juristas. Eu vejo, por exemplo, uma diferença enorme entre o precedentes obrigatórios do Marinoni para o STJ enquanto corte de precedentes. E o STJ enquanto corte de precedentes foi publicado depois do Cortes. Eu acho que vocês escreveram meio juntos ali, né? E foi publicado depois. E eu vejo que o Marinoni também absorveu muito desses seus estudos de teoria do direito. Por que eu estou falando tudo isso? Porque o livro Cortes talvez seja o mais criticado de todos, dos 3. Né? O Colaboração é muito aplaudido, a Antecipação de Tutela é muito aplaudido, né? Uma baita pesquisa. E o Cortes é o mais criticado. E o que eu acho, o que eu fico mais chateado é as pessoas pegarem o seu projeto de Cortes e tentarem te colocar um rótulo de autoritário. Quando muitas vezes não leram o Cortes, não leram as suas premissas e não conhecem essa sua trajetória intelectual. Né? Só para a gente fechar, não me aguentei de falar das monografias. Obrigado, Paulo. Obrigado. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Cara, obrigado. E eu acho que tem toda a razão. O projeto de Cortes é um projeto que visa, assim, dar uma unidade à ordem jurídica brasileira, dizer, olha, o direito tem que ser produzido de maneira racional no nosso sistema de justiça. A maioria das pessoas que criticam o Cortes não leu o Cortes. Olha, quando leram muito o sumário. E quando eu vejo que as pessoas começaram, de fato, a debater o Cortes, o Supremo, como tu bem sabe, o Supremo adota o Cortes expressamente, o STJ adota expressamente o Cortes. Muitos colegas adotam, eu sei que adota, e são premissas que estão muito presentes no dia a dia. Agora tem uma boa parte que é colar porque viu que foi um tema que deu certo, né, Paulo? No fundo é isso. Sim. Foi um tema que deu certo, foi um livro que emplacou nas cortes, acho que é o meu livro mais controverso, sem dúvida alguma, mas é o livro que talvez tenha tido maior sucesso de público geral, né? E não por acaso agora... O tema em si é controverso, né, Dani? Claro, o tema é controverso. E não por acaso agora a PEC da segunda instância é uma PEC que concretiza o Cortes, né? A ideia central da segunda instância é uma PEC do Cortes, é isso, né? Iniciou com um projeto mais ligado ao processo penal, por razões políticas, mas, na verdade, a estrutura de funcionamento do processo civil é a estrutura do Cortes. Até recentemente recebi a notícia do Fábio Tradi, deputado Fábio Tradi, que ele está seguindo exatamente essa linha conscientemente, né? A audiência pública que a gente teve lá, enfim, te lembra que a gente até tomou um café junto antes, né? Lá no B. E eu acho que é isso, sabe, velho?
enfim, a tua leitura é absolutamente correta, é uma leitura de amigo, caridosa, naturalmente, mas eu estou de pleno acordo com ela. E o precedente não é nada mais, nada menos do que a projeção do Cortes, né? É o segundo passo do Cortes. Eu digo, olha, já que nós temos as Cortes Supremas, então agora a gente tem que entender como é que os precedentes funcionam dessas Cortes Supremas. E às vezes as pessoas dizem, histórico, né? Tu propõe conceitos diferentes do direito brasileiro. Bom, primeiro que eu proponho conceitos diferentes, mas não simplesmente importo esses conceitos, eu procuro adequá-los por uma razão muito simples, porque os conceitos são estipulativos, né? Eu não devo respeito a nenhum tipo de conceito. Posso estipulá-los e se eles forem bons, vão convencer, né? Então, às vezes as pessoas falam que é uma algazarra, né? Tem gente dizendo que é uma algazarra que eu fiz no direito brasileiro. Não é por aí, é uma proposta séria e que eu acho que está ajudando a transformar o nosso dia a dia. Que bom que eu conto com a parceria aí, conto com todo o pessoal que está na live aí, que quiser ler o livro, quiser debater o livro, estou à disposição e a gente vai adiante. Você sabe que eu sigo as ideias do Cortes e eu vou te contar uma coisa, não sei se eu já te falei isso, mas a gente se conheceu, Dani, numa aula do professor Carlos Alberto. Eu estava assistindo a aula e você foi assistir com outros professores e começaram a debater lá, foi espetacular. Aí, depois eu fui encontrar, depois você marcou um estudo no seu grupo de pesquisa. E no seu grupo de pesquisa, eu acho que você estava começando a estudar a teoria do direito, o papel das cortes e tal. E você sabe que aí que foi o momento que eu te ouvi, eu falei, cara, eu concordo e faz sentido, esse é o caminho. E tem a ver com o corte, tem a ver com esse estudo. Então, a nossa relação acadêmica começou muito em razão do corte também. Legal, é isso aí mesmo. Então é isso, Daniel. Eu agradeço muito. Vale. Foi uma alegria, uma grande noite. E eu espero que a gente possa repetir, fazer outros encontros temáticos junto com a BPC, de repente trazer para conversar sobre suas monografias. Projetos não faltam. Vai ser um grande prazer, cara. A gente está sempre junto. Vai ser um prazer estar aí fisicamente em Brasília com vocês, com a associação. Receber aqui em Porto Alegre, como sempre, digitalmente. Estamos sempre juntos. É sempre muito bom te ver, cara. Maravilha. Valeu, meu irmão. Até a próxima. Tchau, tchau. Valeu.